Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Muito bem, está aí o texto, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor amado, abrimos a Tua palavra e rogamos agora a iluminação do Teu Espírito para que esta palavra do Senhor, ela encontre corações sedentos, prontos para ouvi-la, para serem edificados, exortados pelo Senhor. Fala, Senhor, coração de todos que me ouvem nesta hora. No nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós rogamos assim. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Temos pregado aqui, nesses domingos, sobre como nós estamos passando por esta pandemia. Afinal de contas, vivemos um momento da história em que nós nunca imaginávamos que iríamos passar. Já me passaram nas redes sociais aí um texto dizendo assim: olha, lá no começo do século passamos pela Primeira Guerra Mundial, tantas milhões de pessoas morreram, imediatamente gripe espanhola, tantos milhões de pessoas morreram. Quando acharam que já estava tudo certo, veio a grande crise na economia com a quebra da Bolsa de Nova York, né? Aquela grande momento assim de que a economia foi para o chão mesmo, né? Quando passam por isso aí, acham que já estava tudo certo, aí vem a Segunda Guerra Mundial, anos 40, Segunda Guerra Mundial que trouxe também tantas mortes. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando aquela geração achou que agora não tem mais o que vir, eis que para os americanos veio a Guerra da Coreia, nos anos 50, veio o Vietnã, anos 60, começo dos anos 70, e aparecem algumas doenças que passaram a perturbar a vida da sociedade, mas já não trouxe tantas mortes assim. Mas esta geração de hoje, então, se pensava que as gerações passadas dos seus pais, avós, foi uma geração tranquila, na verdade, nos últimos 100 anos, nós vivemos
2 grandes guerras mundiais, vivemos a pandemia da gripe espanhola, vivemos a guerra da Coreia, guerra do Vietnã, e agora, quando esta geração que achava que estava tudo tranquilo, né? Eis que passamos por esta pandemia por causa de um vírus, um coronavírus, o Covid-19, né? Está aí, já matou no Brasil mais de 40 mil pessoas, se não me engano já chegou aí, está chegando nos 50 mil, né? No mundo todo, muitas mortes, no mundo todo, né? E esta é a realidade que agora nós estamos vivenciando. A nossa cidade de Cuiabá, e a grande Cuiabá, com Várzea Grande, começa a sofrer os efeitos desta pandemia quando nós temos já problemas com os hospitais, não temos leitos suficientes para tanta gente doente, os chamadas UTIs próprias para receber esses doentes. Na grande Cuiabá, Várzea Grande, já há deficiência nesse atendimento. No nosso estado como um todo há uma deficiência. Inclusive, nós estamos passando aí por um momento em que os governantes, tanto municipal e estadual, estão sendo questionados pela população do porquê que não se prepararam à altura para esta pandemia, já que estamos desde março, né, falando sobre o tema, desde março que esta pandemia está aqui entre nós, e os nossos governantes, ao que tudo indica, muito pouco fizeram. Pelo menos é isso que nós estamos vendo na mídia, é isso que nós estamos vendo na boca do povo. Muita gente que precisa de atendimento médico e não estão encontrando. Então, a nossa geração, esta geração agora está vivendo o seu conflito, vivendo a pandemia da Covid-19, quando nós precisamos dos nossos governantes para que administrem bem a área da saúde, nós estamos encontrando certa dificuldade e nós estamos, então, vivendo à beira do caos por conta dessa pandemia. Ora, queridos, o que pandemia tem a ver com o texto que lemos? Na verdade, nós estamos falando aqui de um momento em que o Senhor Jesus, depois de ter atendido uma multidão enorme, ele estava lá do outro lado do Mar da Galileia, ou Tiberíades, né? E onde hoje seria a Jordânia, eles estavam lá do outro lado, uma multidão estava ali acompanhando, ele ensinando aquela multidão, e aquela multidão já estava chegando o final do dia, e eles não tinham o que comer. E todos nós sabemos como Jesus multiplicou alguns cestos de pães e peixes. Ele multiplicou esses alimentos e fez com que aquela multidão toda fosse então alimentada. Quando aquele dia terminou, como era próprio do Senhor Jesus, ele foi para o monte orar, sozinho. E por que ele foi sozinho? Não é porque ele queria estar sozinho, não. É porque, na verdade, os seus discípulos não aguentavam muito essa vida de monte com o Senhor Jesus, né? Eles, quando iam, depois de poucos minutos ali orando, o Senhor Jesus olhava, eles já estavam todos dormindo, né? Então Jesus, ele ia orar sozinho, né? E os discípulos entraram num barco, despediram as multidões e
entraram no barco e já estavam, o texto vai dizer, que eles estavam a alguns estádios longe da terra, da margem. O texto paralelo de Marcos, o texto de João, capítulo 6, vai dizer que eles estavam a cerca de 5 quilômetros da margem, né? Pelo número de estádios, a distância que eles estavam falando ali, eles já estavam lá 1/3 do caminho na direção da margem oposta do mar da Galileia. E Jesus estava lá no monte, orando. Quando o Senhor Jesus desce do monte onde ele estava orando, já estava, segundo o texto, ele já estava na 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias, de 4 horas. Os romanos dividiam em 4 vigílias de 3. E aqui, a informação de 4ª vigília, então eles estavam usando a marcação romana. E se era a 4ª vigília da noite, significava que eles estavam ali depois das 3 horas da madrugada até as 6, quando o dia iria amanhecer, já era a 4ª vigília. Então, nesse horário, 3 horas da madrugada, ainda estava muito escuro. Eis que o Senhor Jesus olha o barco e eles já estavam longe, cerca de 5 quilômetros, afastados da margem onde o Senhor Jesus estava, e o vento batia forte ali, e o Senhor Jesus, então, usando da prerrogativa de ser Ele alguém muito especial, Ele saiu andando sobre as águas. E andando sobre as águas, o Senhor Jesus vai em direção ao barco. E imaginem aquela cena, os discípulos todos no barco, as ondas já açoitando o barco, né? E Jesus vindo naquela noite, 3 horas da madrugada, se o céu estava com lua ou estrelado, então os discípulos estavam vendo alguém andando sobre as águas, vindo em direção a eles. Se isto fosse nos nossos dias, com certeza, nos nossos dias a gente poderia dizer assim: aquilo ali é um holograma, aquilo ali é uma imagem que alguém está projetando ali para que a gente veja, né? As tecnologias atuais dão esta possibilidade de projeção de imagens na escuridão, né? Uso de raio laser, assim por diante. Mas há 2000 anos atrás, não existia isso. E o que os discípulos viram foi o Senhor andando sobre as águas, e eles tiveram medo. Tiveram medo e gritaram: é um fantasma! Discípulos de Jesus acreditavam em fantasma. Isso aí é um dado importante para nós, porque às vezes a gente acha que, por sermos crentes no Senhor Jesus, nós não somos também ligados, de certa forma, àqueles folclores da cultura local onde nós vivemos, né? Se estivéssemos falando para um grupo de cuiabanos ribeirinhos, iríamos estar dizendo para eles: olha, cuidado com o minhocão, né?
o minhocão, que é uma figura folclórica no rio Cuiabá, né, que as pessoas têm medo do tal do minhocão, né? São lendas que estão por aí. Ora, os discípulos não eram diferentes, eles tinham lá os seus folclores locais, e quando viram na noite um vulto vindo, andando sobre as águas em direção a eles, eles tiveram medo. O ser humano tem medo daquilo que foge da realidade. Todos nós temos medo daquilo que nós não conseguimos avaliar como algo real, como algo verdadeiro. Nós temos medo, né? Ora, o medo está aí na vida humana, porquanto as pessoas que não conseguem olhar para frente e ver que aquele fato que está diante dos seus olhos é algo palpável, é algo definido, algo que ela possa ter entendimento. Não, isto não acontece. O grito vem como os dos discípulos. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Pastor, o que esse texto tem a ver conosco, pastor? Tudo nas Escrituras tem a ver, porque o Senhor Jesus, quando deixou registrado certos acontecimentos nos Evangelhos, é porque esses acontecimentos têm um ensino para nós. O grande ensino para nós aqui está no fato de que nós temos um grupo de homens dentro de um barco, nós temos Deus, na pessoa de Jesus, andando sobre as águas, ou seja, fazendo aquilo que não é o normal, aquilo que não é o natural para os homens, andar sobre as águas. Nós temos o mar ali revolto, o vento. Isso tudo tem um significado, porque afinal de contas, quando Jesus subiu o monte para orar, os discípulos entraram no barco e foram atravessar lá para o outro lado. Eles foram viver a vida deles lá para o outro lado. E no meio, né, desse caminho aí, quando eles veem o vulto, e eles veem o Senhor Jesus fazendo algo estranho que não era possível para o ser humano natural entender aquilo ali, alguém andando sobre as águas. Eis que Pedro vai dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aqui é a figura do ser humano que olha para Deus e diz: eu quero ir ao encontro de Deus, eu quero fazer o que Deus está dizendo. E isso é muito comum quando nós vemos o ensino de Jesus aos seus discípulos, dizendo: olha, vocês estão maravilhados com tanta coisa que vocês estão vendo aqui, pois vocês vão ver coisas maiores ainda. Vocês vão ver milagres maiores ainda. E aí, os discípulos começaram a experimentar tanta novidade. Era Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles vendo ali com os olhos deles o poder de Deus se manifestando na vida dos enfermos, na vida dos endemoniados, até mesmo na vida daqueles que já haviam morrido e foram ressuscitados. É o caso de Paulo lá, com aquele rapazinho que caiu da janela e quebrou o pescoço, né? Paulo foi lá e levantou em nome de Jesus, levanta. Então Jesus havia dito para os seus discípulos: muitas coisas vocês virão.
E os discípulos, que são conhecidos agora como os apóstolos. Vivemos o período da era apostólica, os apóstolos começam a ensinar os fundamentos da fé cristã para onde eles estavam indo, levando o Evangelho. O Evangelho foi para a Europa, o Evangelho foi para a África, o Evangelho foi para a Ásia, e onde o Evangelho ia, o fundamento dos apóstolos estavam ali sendo colocados. Ora, dentre os fundamentos que os apóstolos ensinaram, eles ensinaram que Deus, através do Espírito Santo do Senhor, Ele age na vida da igreja, age na vida do povo de Deus, e o Espírito Santo nos faz tanto lembrar dos ensinos da palavra de Deus, como o Espírito Santo nos ajuda na nossa santificação. O Espírito Santo nos faz experimentar qual o querer de Deus para a nossa vida. Pedro, quando vê o vulto e o Senhor Jesus se apresenta a ele ali está dizendo: olha, eu quero ir ao encontro de Deus, eu quero sair de dentro do barco que nós chamamos da nossa vida, a nossa vida comum, e eu quero ir agora em direção a Deus, eu quero fazer aquilo que Deus está fazendo de extraordinário. E quando eu e você queremos sair da nossa vida normal e dar um passo em direção a Deus, nós fazemos isto de várias maneiras. Nós fazemos isto quando você quer ter uma atitude de gratidão ao Senhor e você diz assim: Senhor, eu quero, apesar de todas as dificuldades, mas eu quero ser fiel na entrega das minhas ofertas ou na entrega de dízimos ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero consagrar este dia de domingo para santificar ao Senhor. Eu quero que neste dia o meu coração, a minha mente esteja voltada apenas para pensar nas coisas do Senhor, para ler as Escrituras, para aprender, para adorar ao Senhor. Ah, Senhor, andar na Tua direção. Eu quero, Senhor, que a minha vida ela seja de honestidade, de caráter. Eu quero que a minha vida seja de bondade, de misericórdia. Eu quero que a minha vida seja de amor ao próximo. Isso tudo são atitudes em direção a Deus. Só que quando eu vou em direção a Deus, eis que a vida que está aqui ao meu lado, as ondas começam a bater, e Pedro olha para um lado, olha para o outro. Ele já estava andando sobre as águas. Mas quando ele quer parar para perceber o vento, a água, a escuridão, ele começa a afundar. E ele afunda por quê? O Senhor Jesus vai dizer: porque ele duvidou. Ele duvidou, não teve fé, ele duvidou que ele continuaria andando sobre as águas. Ora, quando eu e você queremos andar em direção a Deus, nós somos confrontados com essa realidade. A dúvida. É comum as pessoas dizerem para mim assim: pastor, eu queria tanto ser dizimista da igreja. E eu digo: mas qual que é a dificuldade? Ah, eu não consigo. Eu tenho tanta coisa para pagar, tanta dívida, né?
Ah, pastor, eu queria tanto vir todo domingo na igreja, escola bíblica dominical, culto noturno, eu queria estar com o povo de Deus. Não, pastor, mas não dá, para mim é tão difícil, eu tenho que lavar roupa lá de casa, eu tenho que cuidar da minha casa, porque durante a semana toda eu tenho que trabalhar, fazer outras coisas, e aí domingo eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu queria tanto estar envolvido com a obra do Senhor, na vida da igreja, mas eu não dou conta, pastor, não tenho tempo para isso, é tão difícil. Mas por que é difícil? Ah, porque não tenho tempo, pastor, é tão difícil isso. Ah, é? Sabe o que é isso? Quando Pedro vai andar sobre a água, atendendo o que Jesus falou para ele: Pedro, venha. E ele começa a ir. Mas quando ele começa a perceber que o vento, a onda, a escuridão, aquilo ali está espumando diante dele, ele se esquece. Foi o Senhor Jesus que o chamou. E ele duvida e ele começa a afundar. Ora, essa é a realidade da nossa vida. Quando queremos descer do barco, o barco é a nossa vida ordinária, a nossa vida normal, nosso dia a dia. Mas nós queremos andar sobre o mar, queremos ir ao encontro do Senhor Jesus. Aí nós temos dificuldades. Por que temos dificuldades? Porque assim como Pedro, nós somos confrontados na nossa fé, com a nossa dúvida, com o nosso medo, o temor que alguma coisa dê errado. E o que isso tem a ver com pandemia? Tem tudo a ver com pandemia. Porque a pandemia saiu daquela vidinha ordinária nossa, o nosso barquinho que estava tranquilinho lá todo dia. Ele saía, chegava lá no porto, você descia, voltava e assim por diante. Mas a pandemia agora é aquele mar agitado, a pandemia é a escuridão, é o vento fazendo com que aquele mar se agite, e você está ali, e Jesus dizendo: venha. E você diz: eu vou, Senhor, porque eu creio no Senhor, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu vou. E você vai. Aí você liga a televisão, Jornal Nacional, 1.500 mortes no dia de hoje. E você diz: nossa, o cara não fala nem boa noite para nós, ele já vai falando, morreu tanto, né? E aí você: ai, Senhor, o que é isso? Morreu mais tanta pessoa. Aí você continua vendo o jornal, notícias da cidade: não, está faltando equipamento, está faltando isso, está faltando aquilo, e você já fica embaraçado com isso. E aí você se esquece que no meio da pandemia, Jesus está andando sobre ela. Jesus está andando, fazendo aquilo que é o sobrenatural. Jesus está andando e está dizendo: vem. Jesus não está dizendo: olha, seja irresponsável, ande sem máscara, anda no meio do povão. E não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo apenas o seguinte: olha, a pandemia está aí, é para todo mundo está participando desse momento. Mas você que crê que Jesus pagou um alto preço pela tua vida, que Jesus venceu a morte, e que a morte não é mais obstáculo para nós, porque a morte já foi vencida pelo Senhor. Então o Senhor está dizendo: passe por essa pandemia, tire de letra, não permita que a dúvida tome conta do teu coração e você comece a ficar angustiado, você comece a ficar aterrorizado, e você comece a ficar totalmente entregue, prostrado diante de uma situação. Salva-me, Senhor. Foi o grito de Pedro quando o medo tomou conta. Ele foi reparar na força do vento e ele começou a se afundar.
E Jesus prontamente estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só que Jesus não pegou pela mão e jogou lá do outro lado do mar para ele morrer afogado. Jesus pegou ele pela mão e o levou para dentro do barco para estar junto com os demais na vida normal. Por que que Jesus faz isso? Jesus faz isso na nossa vida. Porque quando Ele assim o faz, nós o adoramos, Ele é adorado, glorificado. Versículo 33 vai dizer: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ora, o fato de Jesus estender as mãos, tirar Pedro, está afundando, colocá-lo dentro do barco, fez com que os demais discípulos o adorassem e reconhecessem que Jesus Cristo verdadeiramente é Filho de Deus. Nesta noite, você que está aí no teu quarto com medo, aterrorizado, duvidando que você vai escapar dessa, duvidando de que as coisas vão dar certo, você que está angustiado, sem forças para reagir, nesta noite, o Senhor Jesus está passando, andando por sobre a pandemia e dizendo para você: venha, segura, venha, não duvide, eu estou aqui para segurar na tua mão, eu estou aqui para te sustentar. Esta é a beleza do Evangelho, é a beleza de nós crermos no Salvador que cuida da nossa vida. Este é o Evangelho de Jesus. Que você, nesta noite, olhe para este texto e se encontre nele e veja que, assim como Pedro teve o seu momento de duvidar, todos nós passamos por esse momento. E nós nos levantamos, porque o Senhor nos levanta. Ele quem nos sustenta. Amém?